só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Gostou? Bom, com essa frase de Sócrates, considerado por muitos o pai da filosofia ocidental, damos início ao programa de hoje, inspirado pelo Dia do Filósofo, comemorado em 16 de agosto. O termo filosofia vem do grego e quer dizer amor à sabedoria. Na prática, se refere aos estudos dos problemas fundamentais relacionados à existência humana, à natureza, ao universo, em toda a sua complexidade e simplicidade. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa, curtindo Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar junto conosco, é muito fácil. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e tem o Twitter e o Instagram, ambos, @vivavozunivale. Para falar sobre filosofia, nós convidamos o professor Danilo Campestrini, professor graduado, professor de filosofia durante anos aqui na universidade, a quem a gente já agradece a presença aqui no programa. Professor, afinal, o que é filosofia? As pessoas temem muito falar sobre este assunto, acham que é muito complexo. Como é que você pode dizer? Boa tarde, Lisa, boa tarde, Lucas, boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores da TV e da Rádio Univale. É com prazer que a gente volta aqui e para responder perguntas simples, mas muito difíceis de serem respondidas. Na realidade, a filosofia, você já definiu, é apenas a terminologia que a gente usa, né? Amigo da filosofia, mas isso não basta. Amigo do saber, amigo do conhecimento. Isso não basta. Eu costumo dizer, e já disse isso para a Lisa agora, filósofos somos todos nós, filósofos somos todos aqueles que indagamos alguma coisa a respeito do que vamos fazer ou do que nós deixamos de fazer. Então, para nós entendermos um pouquinho, Platão já dizia lá nas elucubrações filosóficas dele que era o espanto que fazia com que ele filosofasse. O espanto pela natureza, pela beleza da natureza, pela grandiosidade da natureza. E são essas questões, que parecem questões não solúveis ao longo da história da humanidade. Então, a filosofia aborda o dia a dia das pessoas. E eu gostaria de falar aos radiovintes da Rádio Univale e da telespectadores também, que é exatamente isso que nós devemos fazer, nos preocuparmos na nossa formação em termos um pensamento reflexivo. E quando nós fazemos esse pensamento reflexivo, nós indagamos o porquê, ou então o para quê das coisas, e começamos a indagar também, a perguntar a respeito, por exemplo, de uma beleza de uma orquídea, de uma flor, ou de uma rosa. Por exemplo, os oceanos são belíssimos, são grandiosos, são misteriosos, o universo é misterioso, né? O ser humano, a constituição de um ser vivo é toda muito complexa. Eu sou formado também em biologia, lecionei durante quase 30 e poucos anos a área de ciências, na biologia, na química, e a gente vê assim, as coisas parecem complexas, mas no fundo são muito simples. Assim, todos os dias, a cada despertar e a cada adormecer, devemos nos perguntar: para que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Para que eu estou em relação com os outros? Muito bom. Muito bem. Professor, como é que você se interessou pela área da filosofia? Bom, a minha história é uma história seminarística, então, obrigatoriamente, quando eu tinha 13 anos, eu tinha que fugir da roça ou continuar na roça. E para fugir da roça, só tinha um caminho, ir para o seminário. E eu fui para o seminário e lá fiquei durante 11 anos. E uma das coisas que a gente estuda logo de saída é o latim, é o grego, é o francês, né? Mas principalmente a questão da filosofia como formação
para o bom sacerdote, o religioso. Sempre ele tem essa formação, primeiro filosófica, para poder suportar depois a teologia. Então eu fiz, foi um atalho, porque na realidade eu seria matemático, ou engenheiro, ou qualquer outra coisa, menos filósofo, ou formado em filosofia, mas eu me formei no dia 12 de 69, sem estar presente à minha formatura. Porque na época não era obrigatório estar presente na formatura. Olha só, interessante. Bom, professor Danilo, nesse mundo, nessa nossa sociedade hoje, em que o tempo parece que está escapando, a gente vive correndo, e essa sensação que permeia várias atividades, né? E a todos. Tempos fugem. Pois é. Tempo foge. Exatamente. E a filosofia nisso tudo, né? Qual a importância da filosofia nesse momento em que a gente vive, nessa sociedade atual? Existe uma escritora e uma filósofa, porque essa eu considero filósofa, a Maria Helena Chauí, né? Ideologicamente bem posicionada também, né? Socialista. Ela faz muitas críticas ao pensamento moderno, principalmente ao pensamento vamos dizer, pragmatista, liberal, neoliberal, mas ela diz algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a filosofia é inútil para aqueles que dizem que eu não ganho dinheiro ficando pensando nas coisas, eu não melhoro a situação do país só por pensar, né? Então, se a gente pensar em questão de utilidade e inutilidade, diz ela, nós podemos divergir sempre, né? Alguns acham que ela é inútil, alguns acham que ela é útil. E eu penso que ela é útil para todos. Então, Maria Helena Chauí diz muito bem, se nós pensarmos assim numa maneira de viver melhor, né? Sem filosofia não há melhora. Por exemplo, nós olhamos a nossa questão da corrupção hoje no Brasil. Se os pensantes desse país, que existem muitos, não sentarem, não concordarem, não acordarem, né? De que deve ser feito alguma coisa em comum, independente das nossas ideologias, independente dos nossos partidos políticos, independente das nossas elucubrações filosóficas, nós não melhoraremos, primeiro, a nossa vida. E não melhorando a nossa vida, nós não melhoraremos a vida do povo. Então, a filosofia, nesse ponto de vista, ela é muito útil, porque ela faz pensar, ela faz raciocinar, ela faz um bom pensamento. E esse bom pensamento, é bom lembrar assim que a reflexão filosófica, eu sempre exagerava nessa palavra, reflexão. Ré é para trás, né? É uma flexão que eu faço para trás e sobre mim mesmo. Então eu faço sobre o meu passado, para ver como é que ele foi, porque ele é a minha base. Sobre o meu presente, porque a única forma de eu atuar é hoje, é agora, no presente. Mas eu tenho que olhar para o futuro. Então, essa questão de tempo, do passado, do presente e do futuro, que tanto nos angustia, é a realidade da nossa vida. E essa reflexão, isto é voltar para trás, para vermos como fizemos ou como fazemos as coisas e como poderemos fazê-las melhor. E se nós não fizermos isso, em termos de economia, em termos de política, em termos de história da nossa nação, nós não progrediremos. Porque assim, todo planejamento pressupõe o quê? O estudo da realidade, para depois projetarmos o futuro e as ações que nós vamos fazer. E também não adianta nada todo um planejamento se depois a gente não acreditar naquilo que é mais importante, que é a atitude de fazer, né? Então, a atitude de colocar em prática um determinado programa com uma determinada meta até conseguirmos aquela meta. Muito bem. Complementando essa ideia, então, professor, você acha que hoje, com tanta tecnologia e que facilita a nossa vida, as pessoas estão com um pouco de preguiça em pensar ou não? Certamente. É o tal do WhatsApp, é o tal do Face, é o tal do não sei quem mais, é o Instagram, é o Twitter. Tudo é muito presente na nossa vida. Porém,
nós não nos detemos em fazer a reflexão. E aí existe uma outra palavrinha que entra também, chama-se silêncio. É uma palavrinha que dizem que o silêncio é ouro, a palavra é prata e por aí afora, mas é real. O silêncio, você não se concentra, você não reflete, você não faz um projeto se você não parar e pensar na questão da sua intimidade, o que você quer realmente fazer para ser feliz. E a felicidade não é uma coisa que você busca fora, ela é uma coisa que está dentro de cada um de nós. Bacana. Professor Danilo, a filosofia já esteve presente, já era disciplina importantíssima em diferentes cursos de graduação e tal, saiu, entrou, agora está no ensino médio também. Como é que você vê a presença da disciplina, da filosofia nas escolas? Isso pode modificar? De que maneira o ensino como um todo? A filosofia sempre foi importante. Nós tivemos várias etapas ou vários procedimentos na nossa história do Brasil, né, principalmente, vamos falar dela, porque aqui mudou-se muito, né? Então eu vou falar daquela parte que eu vivi, que vamos por 64 em diante. Em 66 eu já entrei na universidade. E nós vivemos a tal do golpe militar, da ditadura militar, ou sei lá, não nos cabe aqui definir exatamente o que é, mas eu acho que foi um tempo realmente de exceção. O que os militares fizeram? Implantaram uma disciplina chamada Organização Social e Política Brasileira, ou SPB. Implantaram uma outra disciplina, Educação Moral e Cívica. E tiraram tudo aquilo que era filosofia, sociologia e psicologia do ensino médio, por exemplo. Mas, em contrapartida, na América do Norte, nós temos aqui, podemos mostrar o Lippmann, né? Que morreu, acho, em 61, ele fez em 2000 sei lá, agora me fugiu. Mas depois descobre. Afinal de contas, o Matthew Lippmann, o que ele diz? A filosofia não é para é para as crianças. E as crianças dele iam mal na lógica na escola. O que ele fez? Inventou um método de filosofia para crianças. Ensinou lógica para as crianças. Então, nós temos aqui em Santa Catarina um centro de filosofia para crianças ou educação para o pensar. E está em Florianópolis. Um colega nosso que também está lá, o Silvio. E esse camarada, ele é muito ágil em traduzir e adaptar o pensamento do Lippmann para a educação. Hoje, com a volta ao ensino médio, o que acontece? São poucos os formados em filosofia, são poucos os formados em sociologia, são poucos os formados até em psicologia para dar sustentação a isso. Então, um ensino de qualidade se faz, em primeiro lugar, com professores qualificados. E nós não temos esses professores, mas tem muita gente que está buscando, só que os cursos são normalmente, de formação de professor, normalmente são caros, né, para qualquer vivente, mas principalmente se fizer filosofia na Federal. E hoje o nosso curso de filosofia está na Federal. Havia um curso de filosofia em Brusque, que era dos seminaristas, não sei se ainda persiste na Unifeb. Mas a Univale, por exemplo, nós tentamos várias vezes. Haveria uma clientela, que seria uma clientela não muito grande, mas seria uma clientela qualificada. Muito bem. Professor, na sua opinião, é mais fácil ensinar filosofia para uma criança ou para um adulto? Tranquilo que é para uma criança. Como é que dizia o nosso amigo Matheus Lippmann? Lippmann diz assim: crianças e filósofos sempre têm algo em comum. Por quê? Porque não se cansa de perguntar. Então, a criança, o que é isso, mãe? O que é isso, pai? O que é isso, tia? O que é isso? O que é isto? E é essa a grande pergunta. O que é o universo? O que é o rio? Por que o rio corre, a água corre do mais alto para o mais baixo, né? Nível de energético? É uma perguntinha boba, né?
Por que o mar fica ali se batendo na praia o dia inteiro? Só para mexer com os mexilhões nas pedras, ou no costão, ou para banhar os camaradas que vão tomar banho lá na praia? Não, não é para isso que ela está se mexendo. Não. Alguma coisa existe, né? Bacana. Vamos continuar filosofando depois do intervalo, tá bom, professor? Conversando com o professor Danilo Campestrini. Muito bem, já estamos de volta, o Viva Voz no ar, e a gente está falando hoje sobre filosofia. O nosso convidado é o professor Danilo Campestrini. Professor, afinal, o que estuda um filósofo? Lógico que você já falou várias situações aqui que indicam isso, mas, em termos gerais, qual é o objeto de estudo do filósofo? Bom, as perguntas são muitas, né? Na filosofia, em qualquer ciência, né? Na comunicação, por exemplo, quantas perguntas a gente poderia fazer sobre a comunicação? Mas a primeira matéria do comunicador é o bem pensar. Saber construir um argumento, saber destruir a argumentação do outro, né? Que é a lógica. E a lógica é um instrumento. Por isso que Aristóteles chama a lógica, né? Como uma ferramenta para o pensar corretamente. E o Descartes vai dizer isso quando ele vai falar do método cartesiano. O método cartesiano vai falar exatamente de... Primeiro, você não aceite nada que não seja evidente. Segundo, que você faça tanta análise quanto possível. Analise, desdobre aquele problema que você tem. Veja se não dá para ser dividido em pequenas porções, pequenas partes. Alguns não gostam do pensamento cartesiano, né? Em terceiro lugar, faça a síntese. Aquilo que você decompôs, tente juntar de novo agora. E, de repente, faça a quarta regra dele, faça tantas revisões quantas necessárias para aprender aquilo. Então, o que é que nós queremos saber? Na realidade, nós queremos saber quem somos nós. Mas o Kant, né? Não é Kant, não é? É Immanuel Kant, mesmo. É alemão. Ele disse o seguinte, que só existe uma pergunta a ser feita. O que é o homem? Então, em alemão Was ist der Mensch? Né? Se você quiser, em italiano, que cosa è l'uomo? Né? Mas que coisa é esse ser chamado homem? Então, ele fez um desmembramento dessas questões. Ele pergunta assim, olha, o que é que eu posso saber? O que é que eu posso saber? Isso é uma questão epistemológica. Então, é um nível elevado de filosofia. Eu preciso ver os princípios, os sistemas filosóficos que tenho. O outro, assim, o que eu posso fazer? Porque tem gente que diz que pode fazer tudo o que quer, e não é verdade. Você pode só fazer aquilo que é bom, aquilo que é útil para o outro, né? E aquilo que é justo. E isto está dentro de um campo chamado da moral, da ética. Não é porque você achou que você vai fazer. Não, tem que ver se é bom, se é justo, e ele diz também se é belo, né? Então, certamente, essas questões fazem a gente pensar muito, mas a pergunta principal que Kant faz e que nós devemos nos fazer, o que nós viemos fazer aqui, o que nós já fizemos e aonde nós queremos ir. Porque é de onde você vem, o que você está fazendo e para onde você vai. Essa é a grande pergunta da filosofia. E isso o agricultor faz, o plantador de hortaliças faz, né? O filósofo faz, o camarada que é artista plástico faz, uma dançarina faz e assim por diante. Então, cada um de nós é uma eterna inquietude até o dia em que nós partirmos para uma melhor, certamente. Muito bem, professor. Quais são as principais escolas da filosofia? Bom, eu não vou falar de escolas, porque demoraríamos um ano e você não saberia nem quais são as escolas. Cada um inventa a sua escola, como inventa a sua religião. Eu costumo dizer que isso é uma questão de invenção dos homens, né? Mas se nós pegarmos os grandes sistemas filosóficos, são apenas dois.
Quem foram os grandes filósofos? Platão, idealismo, e Aristóteles, o realismo. Não existe outra salvação. Ou você é idealista com Platão, e Platão tem muito a nos ensinar, ou você é realista como Aristóteles. E aí surgem as divisões. Por exemplo, nós, quando denominamos o que é esquerda e direita, ou fazemos assim, mais ou menos atabalhadamente. Mas o que é a esquerda? É o materialismo. E o que é o materialismo? É a realidade. Então nós estamos mais aristotélicos, se bem que não existem sistemas puros. Mas se nós pensamos numa sociedade ideal, numa sociedade justa, numa sociedade boa para se viver, nós estamos idealizando um ambiente e antepondo-se a ideia de bem, de belo, de bom. Essa ideia é a ideia de Platão, porque Platão divide o mundo em dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo da caverna, o mundo que para ele não é real, é o mundo da fantasia, o mundo das nossas cavernas. Seria uma história, aliás, no jornalismo, como também na pedagogia, eu ensinei muito a questão da caverna. E os alunos construíam a caverna moderna em qual nós estamos metidos. Na realidade, nós só vemos sombras da vida, e não a vida como ela é. Então, para Platão, o mundo real é o mundo ideal, isto é, que só existe nas ideias. A ideia de bem só existe num mundo que ele diz supralunar, que está acima de tudo. É um mundo onde a ideia já existe perfeita. Então, essa ideia que eu tenho lá, por exemplo, vamos imaginar cachorro. Existem umas centenas de cachorros andando por aí, cada um mais bonitinho do que o outro ou mais feinho do que o outro. Mas lá, para Platão, a ideia de perfeição é um cachorro só. Não existe aquele cachorro perfeito. Mas quando ele encarna na realidade que ele veio, quer dizer, na raça dele, no pedigree dele e tal. Então ele é diferenciado. Mas, na realidade, só existe uma ideia ideal de cachorro, como existe uma ideia ideal de homem, como existe uma ideia ideal de belo, de ética, e assim por diante. E quando nós estamos na caverna, nós estamos prisioneiros dos nossos preconceitos, nós somos prisioneiros das nossas viseiras, nós só olhamos para frente e na tela que está à nossa frente só passam as sombras da realidade, porque a realidade para Platão está fora da caverna e ela é iluminada pelo sol que projeta as imagens no fundo da caverna. Então, essa é a constituição da caverna de Platão. Ela ensina muito, mas nós professores somos muito idealistas, porque a nossa realidade é uma realidade de sombras, nós não enxergamos a realidade. Quando nós somos aristotélicos, nós trabalhamos primeiro as coisas reais. Esse livro existe porque ele existe dessa forma que está aqui. E não é porque eu penso o livro que ele existe. É porque ele existe de per si. Ele é um objeto que existe aqui. Então, a realidade é feita indutivamente, né? Pela indução e não pela dedução. Então, existem os dois processos. Mas o Aristóteles fala dos dois processos. Ótimo, ele fala dos dois processos porque são os processos de pensar. Ou indução ou dedução. Nós chegamos às conclusões ou por indução ou por dedução. Mas isto é bom para análise em sala de aula, com alunos, com professores. Os sistemas filosóficos são baseados nesses dois esquemas, ou Platão ou Aristóteles, e daí deriva tudo o resto. Não existe um sistema puro, e como eu costumo dizer, tem muito marxista que é mais platonista do que Platão. É mais idealista do que Platão. Quer dizer, existe muito socialista que é materialista, como Aristóteles é a matéria que existe, que no fim fica tergiversando e conversando lorotas, quer dizer, não tem a qualidade do pensar que deveria ter quando faz alguma coisa. Por isso que a filosofia faz bem
a todos, mas principalmente para um administrador de empresas, para um comunicólogo, um comunicador, ele precisa estudar filosofia diuturnamente, senão ele diz muita bobagem. Professor, a gente só vai ter mais um minuto. Gostaria de saber a sua opinião sobre esses novos filósofos. Vou citar dois, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, que é pop, né? Vamos dizer, o filósofo pop, né? E tem também o Clóvis de Barros Filho, que tem arrebatado aí algumas audiências com uma linguagem que alguns amam, outros odeiam, mas enfim. Como você vê esses filósofos? Eu gosto muito do Cortella. O Barros eu não estudei, não me dediquei. Mas o Cortella tem a mesma idade que eu tenho, tem uma formação parecida com a minha, é seminarística, trabalha na PUC há 36, 37, 38 anos também. Ele é bem centrado e ele eu considero ele um dos filósofos do humanismo brasileiro hoje mais importantes. Por quê? Porque ele fala de educação com propriedade, ele fala de política com propriedade, ele fala de ética com propriedade. Então, se quiser ficar uma palavra para conclusão, eu diria o seguinte, ninguém despreze a filosofia, porque ela é sua companheira, quer você queira ou quer você não queira. Você dorme com ela, acorda com ela e vive com ela. E alguns a usam para esclarecer o próprio pensar, o próprio agir. E alguns, infelizmente, desperdiçam essa grande oportunidade. Professor, muito obrigada pela participação. Parabéns, né, pelo Dia do Filósofo. Obrigado. Nós conversamos com o professor Danilo Campestrini e fechamos o programa por aqui, né, Lucas? É isso aí, Elisa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aí em casa, curtindo o Viva Voz. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu!